Olá, vamos hoje falar sobre a avaliação quantitativa da insuficiência mitral e aórtica. Essa aula foi apresentada pela doutora Amy Dillenbeck em Nashville, em 2018, na sessão científica da American Society of Echocardiography. Essa aula foi traduzida por mim, Daniela do Carmo Rassi Frota. Sou doutora e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. Sou médica e cardiografista do Hospital São Francisco de Assis e Clínica CDI em Goiânia, Goiás, Brasil. Essa aula, a tradução desta aula, recebeu o apoio da Fundação Edward Life Science. Objetivos. Os objetivos dessa aula serão: o que é a quantificação e por que ela é tão importante, os métodos de quantificação. Vamos também revisar os algoritmos sugeridos para quantificar a insuficiência mitral e a insuficiência aórtica. E, finalmente, iremos demonstrar os 3 parâmetros quantitativos para graduar a insuficiência mitral e a insuficiência aórtica. A maioria do que vamos discutir hoje vem do guideline publicado em 2017, sobre avaliação da regurgitação valvar em válvula nativa. Recomendamos que vocês deem uma olhada depois. Então, como usualmente graduamos a insuficiência mitral? Quando avaliamos uma insuficiência mitral, usualmente graduamos através de uma estimativa visual. Fazemos uma análise subjetiva. Olhamos o átrio esquerdo, representado pela cadeira, e graduamos como mínima, discreta, moderada ou importante. Essa estimativa visual é subjetiva e fornece dados inconsistentes em laudos seriados de ecocardiograma. A avaliação quantitativa fornece dados mais objetivos, nos quais devemos nos basear para a realização da nossa graduação. Então, o que é a quantificação e por que nós a usamos? Ela nos ajuda a subclassificar o grupo da insuficiência mitral moderada, que fica em uma zona cinzenta. Temos a insuficiência mitral discreta e importante, que ficam extremidades bem definidas, porém a área entre essas duas extremidades pode às vezes ser um pouco ambígua. Quanto mais quantificamos, mais acurada é a estimativa da gravidade da insuficiência e sua integração com os achados. Especialmente importante em pacientes assintomáticos encaminhados para a cirurgia da válvula mitral ou aórtica. E provavelmente a maioria dos centros de ecocardiografia não faz a quantificação necessária. E espero que depois dessa apresentação inspire-os a fazer mais e mais a quantificação das lesões valvares. Esse algoritmo é a base do guideline demonstrado no início da apresentação. Vamos discutir ele agora. Primeiro, do lado esquerdo, os critérios para insuficiência mitral discreta. Caso confirme-se 4 achados, temos diagnóstico de insuficiência mitral discreta. Na extremidade oposta, do lado direito, os critérios para insuficiência mitral importante, que da mesma forma se confirmam caso haja mais do que 4 critérios. Nessa área do meio, no triângulo, a quantificação irá nos ajudar refinando a nossa avaliação. Esta tabela também é do guideline, demonstrando as graduações em discreta, moderada e importante. Ela possui dados quantitativos e qualitativos. Vamos focar nesses 3 parâmetros quantitativos: área do orifício regurgitante efetivo, volume regurgitante e fração regurgitante. Para alguns, pode parecer assustadora essa quantificação. Pode-se não entendê-la ou achar que ela é muito complicada. Na verdade, não é muito difícil fazer a quantificação. Basta você entender os princípios básicos dos métodos e o que estamos medindo. Se você olhar o ventrículo esquerdo normal, o volume de sangue que entra pela válvula mitral na diástole é ejetado na válvula aórtica. São os mesmos volumes. Mas caso exista uma insuficiência mitral, nem todo o sangue que entra no ventrículo sai pela válvula aórtica, pois alguma parte dele vai retornar para o ventrículo. Temos, nesse exemplo, 80 ml de sangue entrando pelo átrio na diástole e na sístole, 30 ml retorna para a válvula insuficiente e 50 sai pela aorta. Assim, o volume regurgitante mitral é igual ao volume sistólico mitral menos o volume sistólico aórtico. Volume regurgitante mitral, mais uma vez, é igual ao volume sistólico que passa pela válvula mitral menos o volume sistólico aórtico. Então, é o volume sistólico da válvula regurgitante menos o volume sistólico da válvula competente. Parâmetros quantitativos para a insuficiência. Vamos falar sobre esses 3 parâmetros:
A área do orifício regurgitante efetivo, que é uma medida da gravidade da eficiência mitral, pode ser calculada a partir da demonstração do PISA. Volume regurgitante, que é a medida da gravidade da sobrecarga de volume. Fração regurgitante, que fornece a razão entre o volume regurgitante e o volume sistólico específico para o paciente. Vamos falar primeiro sobre o método de convergência de fluxo, também conhecido como método de PISA. Assim como há mais de uma maneira para se cozinhar um ovo, também existem múltiplas maneiras para se quantificar a eficiência mitral ou a eficiência aórtica. Vamos discuti-las aqui. Então, sobre o PISA, o conceito-chave aqui é que o fluxo acelera próximo ao orifício regurgitante. Este método é o principal método de quantificação das insuficiências, particularmente na eficiência mitral e eficiência tricúspide, e ajuda a determinar a área do orifício regurgitante e o volume regurgitante. Essa figura vocês já viram na maioria dos guidelines e livros, e demonstra esse conceito. De novo, o conceito-chave é que o fluxo acelera próximo ao orifício regurgitante. Vamos tentar fazer um PISA adequado nesta insuficiência mitral. Existem 3 parâmetros necessários. O primeiro é o raio, que foi medido, como vocês podem ver na figura, em 0,8 centímetros. Você também tem que saber a velocidade de aliasing, que se encontra com um círculo demonstrando em torno de 0,38 metros por segundo. E também tenho que ter conhecimento da velocidade máxima e do VTI, que são obtidos através do Doppler contínuo, como vocês podem observar na imagem à direita. Então, vamos falar sobre o PISA desse caso. Temos o fluxo regurgitante, que é obtido pela fórmula. Fluxo regurgitante é igual a 2 vezes o π vezes o raio ao quadrado vezes a velocidade de aliasing. Baseado no slide anterior, o fluxo regurgitante é 6,28 vezes 0,8 elevado ao quadrado vezes 39, resultando num fluxo regurgitante de 156 ml por segundo. A partir daí, calculo a área do orifício regurgitante efetivo, que é o fluxo regurgitante sobre a velocidade máxima. Então, a área do orifício regurgitante efetivo seria 156 sobre 633, resultando em uma área do orifício regurgitante efetiva de 0,25 centímetros quadrados, classificada como moderada. Volume regurgitante é igual à área do orifício regurgitante efetivo vezes o VTI da válvula regurgitante. Portanto, o volume regurgitante é 0,25 vezes 176, resultando em um volume de 44 ml, mais uma vez graduando a ciência como uma ciência moderada. Vamos falar agora sobre a quantificação. Esses são os valores obtidos a partir do guideline, aonde a área do orifício regurgitante efetivo menor do que 0,2 centímetros quadrados é considerada como discreta, e qualquer valor acima de 0, acima ou igual a 0,4 centímetros quadrados é considerada como importante. Volume regurgitante, qualquer valor abaixo de 30 ml por batimento é considerado como discreto, e maior do que 60 considerado importante. Só lembrando que o volume regurgitante pode ser menor na essência secundária, devido ao menor volume sistólico. Então, sempre fique atento a isto. Os valores para a fração regurgitante, temos quando menor do que 30%, uma eficiência mitral discreta, e qualquer valor acima de maior ou igual a 50%, gradua-se como uma eficiência mitral importante. Sempre importante sabermos as limitações e vantagens de cada método. Sobre o método da convergência de fluxo, as vantagens são: ele é rápido, a quantificação da lesão pode ser feita de uma maneira rápida, também podemos avaliar a sobrecarga de volume, é um preditor de desfechos da insuficiência mitral, pode ser usado na presença de outras regurgitações valvares ou shunts, e as limitações seriam: ele pode não ser acurado na presença de jatos regurgitantes múltiplos, é menos acurado em jatos regurgitantes excêntricos ou em orifícios caracteristicamente com aspecto de crescente. Pequenos erros no raio podem levar a erros significativos na área do orifício regurgitante, pois a medida errada será elevada ao quadrado.
Então, se você fizer alguma medida incorreta do raio, isso irá resultar em um grande erro final. E a execuibilidade é limitada em casos de calcificação do anel valvar. Continuando na equação, na avaliação quantitativa, vamos falar sobre agora o Doppler pulsado. Ele é baseado na equação de continuidade. O VTI, associado com medidas bidimensionais da área de secção transversa do fluxo, fornece o volume sistólico em diferentes sítios e é obtido a partir da seguinte fórmula: volume sistólico é igual à área vezes o VTI. E esta área é a área de secção transversa, que é 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, a mesma coisa que a gente realizou na via de saída, nós vamos fazer os mesmos cálculos para a válvula mitral, que seria o segundo passo, que é calcular o volume sistólico da válvula mitral. Esse volume é obtido da mesma forma: o volume sistólico da válvula mitral é a área de secção transversa da válvula mitral vezes o VTI. O volume sistólico da válvula mitral, portanto, será 0,785 vezes 3,1 elevado ao quadrado, que é o diâmetro, como vocês podem ver acima, vezes 16, que é o VTI. Volume sistólico da válvula mitral, portanto, o valor final será de 121 ml. Ok. Sobre os métodos do Doppler pulsado. Continuando os cálculos do método do Doppler pulsado. Vamos falar um pouquinho mais sobre mais fórmulas, né? Então, o volume regurgitante, nesse caso, seria o volume sistólico da válvula regurgitante menos o volume sistólico da válvula competente. O volume regurgitante seria 121 menos 57, chegando no volume regurgitante de 64 ml. A partir daí, eu iria para a fração regurgitante, que é o volume regurgitante, sobre o volume sistólico da válvula regurgitante. Fração regurgitante de 60, então eu faria a divisão de 64 por 121, resultando em uma fração regurgitante de 53. A partir daí, o terceiro cálculo, a área do orifício regurgitante, que é o volume regurgitante sobre o VTI da válvula regurgitante. Então, a área do orifício regurgitante efetivo, 64 sobre 163, resultando numa área do orifício regurgitante de 0,39 centímetros quadrados. Portanto, volume regurgitante considerado importante para esse caso, fração regurgitante considerada importante para esse caso, e a área do orifício regurgitante, classificando como moderada a importante. De novo, as vantagens e desvantagens de cada método, né, o que é muito importante, sobre o Doppler pulsado. Vantagens: é um método válido para jatos múltiplos e jatos excêntricos, fornece graduação da lesão e da sobrecarga de volume. Limitações: não é válido para insuficiência mitral e insuficiência aórtica concomitante, ao menos que os dados da válvula pulmonar sejam usados. É complexo, necessita de treinamento, pequenos erros em cada medida, particularmente no raio, podem contribuir para ampliar o erro no resultado final, e pode haver dificuldades para medidas do diâmetro do anel mitral, particularmente no caso de anel mitral calcificado. Finalmente, o método quantitativo volumétrico. Temos 4 parâmetros necessários: o volume, né, que pode ser obtido da forma biplanar ou pelo método tridimensional, o diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo, o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo e o VTI da válvula mitral. Provavelmente, esse é o método mais simples dos 3. Você irá pegar o volume diastólico e o volume sistólico do VE e subtrair. Depois, para obter o volume regurgitante, você fará a subtração desse volume sistólico do VE pelo volume sistólico valvar, resultando, neste caso, num valor de 52 ml. Você também irá calcular a área do orifício regurgitante efetivo, dividindo o volume regurgitante pelo VTI valvar, que nesse caso foi de 0,3 centímetros quadrados. Mais uma vez, vantagens e limitações. Vantagens: é uma avaliação simples, os volumes do VE são obtidos de forma mais acurada pelo 3D, o contraste pode ser necessário para o melhor tracejamento dos bordos endocárdicos. Se o 3D não for aplicável, pode-se usar as medidas do bidimensional pelo método biplanar Simpson. Limitações: subestima o verdadeiro volume do VE, sendo assim subestima a gravidade da insuficiência. Não usar medidas do modo M para obter
os volumes do VE. Falando agora sobre a insuficiência aórtica. Temos novamente a tabela do último guideline, que focaremos nos métodos quantitativos: volume regurgitante, fração regurgitante e área do orifício regurgitante efetivo. Da mesma forma, como falamos no início, vamos mostrar novamente o algoritmo, demonstrado no último guideline. Temos à esquerda os critérios para insuficiência aórtica discreta. Se tivermos 4 ou mais critérios, classificaremos definitivamente como insuficiência aórtica discreta, e na outra extremidade, os critérios para insuficiência aórtica importante. Se preenchermos 4 ou mais critérios, também classificaremos como insuficiência aórtica importante. No meio, a zona cinzenta, onde devemos, sempre que possível, executar os métodos quantitativos para refinar a avaliação. A maneira que você avalia a insuficiência aórtica é a mesma maneira que você avalia a insuficiência mitral. Você terá que trocar qual é a válvula competente pela válvula regurgitante. Então, novamente, o PISA, às vezes se faz necessária a otimização da imagem, sempre ajustando, e dependendo da direção do jato, pode-se utilizar o plano paraesternal ou o plano apical, como vocês podem ver nas imagens, e também se faz necessário o uso do VTI e da velocidade máxima, que são obtidos pelo Doppler contínuo. A mesma forma para a insuficiência mitral, usamos para a insuficiência aórtica. Portanto, fluxo regurgitante dos dados demonstrados no slide anterior, 2 vezes π vezes r ao quadrado, vezes a velocidade de Eliase. Então, portanto, o fluxo regurgitante, nesse caso, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes 1, que era o diâmetro da imagem anterior, vezes 37. Fluxo regurgitante de 259 ml por segundo. Neste paciente, a área do orifício regurgitante, então, foi calculada através da fórmula fluxo regurgitante fluxo regurgitante sobre a velocidade máxima da insuficiência aórtica. Então, a área do orifício regurgitante seria 259 sobre 464, resultando numa área do orifício regurgitante de 0,56, portanto, graduada como importante. Finalmente, o volume regurgitante, que é a área do orifício regurgitante efetiva, multiplicado pelo VTI da válvula regurgitante. Então, o volume regurgitante seria de 0,56 vezes 118, resultando no volume regurgitante de 66 ml. Mais uma vez, graduando como importante. Esses valores são os valores de referência para a insuficiência aórtica. A área do orifício regurgitante, quando menor do que 1 cm², classifica-se a insuficiência aórtica como discreta. Quando maior ou igual a 0,3, insuficiência aórtica importante. Volume regurgitante, quando menor do que 30 ml por batimento, insuficiência aórtica discreta. Quando maior ou igual a 60 ml por batimento, insuficiência aórtica importante. Os valores intermediários são correspondentes à insuficiência aórtica moderada. Sobre a fração regurgitante, quando menor do que 30%, gradua-se a insuficiência aórtica como discreta, e no caso de insuficiência aórtica importante, o valor da fração regurgitante maior ou igual a 50 ml. Aqui o modo como quantificamos a insuficiência aórtica. Da mesma forma, o primeiro passo, calcular o volume sistólico da via de saída do ventrículo esquerdo, que corresponde à válvula regurgitante, e o segundo passo, calcular o volume sistólico da via de saída do ventrículo direito, que corresponde à válvula competente, nesse caso. Então, o volume regurgitante, com os dados anteriores, seria igual ao volume sistólico da válvula regurgitante menos volume sistólico da válvula competente. Portanto, 91 menos 49, resultando no volume regurgitante de 42 ml. Fração regurgitante igual ao volume regurgitante sobre o volume sistólico da válvula regurgitante, portanto, fração regurgitante 42 sobre 91, resultando em 46%. A área do orifício regurgitante efetivo, volume regurgitante sobre o VTI da válvula regurgitante, a área do orifício regurgitante efetivo, nesse caso, de 0,21. Então, classificamos o volume regurgitante como moderado, fração regurgitante como moderado, e a área do orifício regurgitante como moderada e importante. O eco tridimensional acrescenta valor à quantificação? A resposta é, com certeza, sim. A partir do eco tridimensional, pode-se fazer uma medida otimizada dos volumes do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo de uma forma muito mais acurada. Também podemos realizar a planimetria da válvula mitral e da válvula aórtica em casos de estenose.
E também podemos fazer a quantificação pelo Doppler colorido. Esse é um exemplo de PISA tridimensional. Essa avaliação é particularmente útil nos casos onde não há uma hemisfera perfeita, com formato elíptico, ou em casos de jatos regurgitantes extremamente excêntricos. Um exemplo de vena contrata com avaliação tridimensional, onde você consegue identificar o local ideal para fazer a medida correta, evitando-se a avaliação por planos oblíquos, o que pode acontecer na imagem bidimensional. Um exemplo de visão direta do eixo curto de uma vena contrata tridimensional. A avaliação do volume sistólico tridimensional, em que os softwares irão te auxiliar neste cálculo. E, novamente, uma avaliação dos volumes de forma tridimensional. Gostaria de relembrar que o site da AISE dispõe de uma biblioteca de casos. Você pode acessar esses casos de insuficiência valvar e praticar os métodos quantitativos apresentados nessa aula. E, finalmente, a mensagem final desta aula, né, o take home message. Tenha certeza que você está realmente quantificando. Quanto mais você quantifica, mais acurado você está na avaliação da gravidade e na integração com seus achados. A avaliação da gravidade da ciência integra múltiplos parâmetros, não somente um. Conheça as vantagens e as limitações dos vários métodos e parâmetros. A quantificação da gravidade do jato da insuficiência está entre os maiores desafios da doença valvar cardíaca, particularmente na insuficiência mitral funcional, onde há um estado de baixo fluxo. Obrigada.